Olha que surpresa, coincidência. Um dia depois da divulgação dos diálogos entre Tagliaferro e Oswaldo Eustáquio, que o jornalista português Sérgio Tavares fez aqui no YouTube, a Polícia Federal indiciou o Tagliaferro em uma investigação sobre diálogos do ministro. E aí, Sati, eu queria ouvir a tua opinião, já colocando como se já não estivesse apimentado o suficiente este programa, porque, inclusive, houve investigação da PF de conversas do Tagliaferro com o advogado. É muita democracia para uma banana só, né? Paula Marisa, o circo está fechando. E aí eu sempre gosto de trazer aqui uma estruturação antes de fazer a minha análise, sem tomar muito tempo, evidentemente. E volto a dizer, aqueles que antes zombavam dos comunicadores, zombavam dos jornalistas, os blogueiros, na verdade, agora são as reportagens desses blogueiros que estão fazendo tudo isso acontecer, que está gerando esse caos todo aqui na justiça brasileira, principalmente no gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Tá? Agora, neste caso, é a reportagem do jornalista português Sérgio Tavares, que também, por sua vez, já foi perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes no aeroporto. Não sei se vocês lembram disso. No aeroporto, não, a Polícia Federal impedindo ele de sair do aeroporto para chegar na manifestação. E quando ele chega na manifestação da Avenida Paulista, em São Paulo, pastor Silas Malafaia coloca ele no palco e tudo mais, aquela coisa toda, ele acaba virando aí também um símbolo de perseguição da imprensa pelo próprio judiciário brasileiro, evidentemente na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O que a gente está vendo agora aqui é uma denúncia, reportagem deste mesmo jornalista que coloca no bolo aí o ex-braço direito do Alexandre de Moraes, que é o Tagliaferro, né? Que está em maus lençóis, né? Ele está realmente num momento muito delicado. E é evidente que, ainda que ele hoje seja uma pessoa que pode colaborar com a normalidade jurídica no Brasil, sim, ele também cumpriu ordens ilegais, fez parte de um processo e de um sistema persecutório, onde perseguiu homens, mulheres, inocentes, políticos, e tem políticos presos, inclusive, em razão desse sistema persecutório capitaneado e protagonizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Não só o ministro Alexandre de Moraes, mas toda a sua equipe, que agora, por sua vez, estão começando a debandar. Minha mãe me falava algo muito interessante, ela sempre me fala, quando o navio está afundando, o primeiro a pular são os ratos. E é o que está acontecendo hoje no gabinete do Alexandre de Moraes, né? O mestre Splinter ainda está de pé, mas os outros ratos já estão pulando, já estão saindo, porque não vai ter como fugir. Veja, o The Intercept, na pessoa do Glenn Greenwald, ele fez a primeira divulgação desses áudios estarrecedores, dessas conversas no WhatsApp, do modus operandi do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Vocês lembram desse termo? Use a criatividade, ou queremos pegar o Eduardo Bolsonaro. Não foi isso que foi feito? Essas pessoas, essas peças-chaves que fizeram parte desse sistema persecutório, agora estão encurraladas. E é óbvio que o ministro Alexandre de Moraes não vai segurar a pressão. E a corda, Paula Marisa, a audiência qualificada, meus amigos de bancada, ela sempre arrebenta pelo lado mais fraco. E o efeito dominó está prestes a acontecer no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O efeito dominó está prestes a acontecer. Vai saindo de cena, ou sendo indiciado, como está acontecendo agora com o Tagliaferro, 1 a 1, até chegar no ministro Alexandre de Moraes. Esse que, há alguns meses atrás, parecia intocável, intransponível. Agora, observa-se uma fragilidade e que, através dessa fragilidade, a gente pode ver o pêndulo mudar de uma vez por todas. E quando eu falo de pêndulo mudar, eu já falei disso 3 vezes, eu não quero que haja uma ditadura do judiciário mais para a direita. Não, não. A coisa tem que voltar para o seu devido lugar. O Supremo Tribunal Federal tem que voltar a ser o guardião da Constituição e não ferir de morte a Constituição que jurou defendê-la. O Supremo Tribunal Federal precisa voltar às suas origens. Ministros que não ficam dando entrevistas, que não são popstar, tem que acabar com essa palhaçada de ministro ir para evento da UNE e falar que nós derrotamos o bolsonarismo. Tem que acabar com essa palhaçada de ministro estar se colocando de um lado político. Isso é errado, isso é inconstitucional e deveria ser destituído das suas funções e das suas prerrogativas. Então, o que está acontecendo agora, eu julgo, fazendo uma análise sóbria,
sem emoção, que seja o início do fim, Paula Marisa. Pois é, Posso só fazer complicada uma a situação. observação? Pode, claro. Na linha do que o Satie comentou, é muito errado a gente ver juiz dar palestra, juiz aparecer ao lado de empresas que eles têm causas que vão julgar, que vão ser julgadas por ele, por causas de empresas que têm advogados esposas dos ministros. Tudo isso é muito errado, porque você compromete completamente a isenção, né? Agora, se tem uma coisa que não deveria realmente ser normalizado mais, é a presença de ministro no Congresso, fazendo lobby para aprovar ou não aprovar determinado projeto de lei. Ontem isso aconteceu, né? O volume de apoio para a lei da anistia cresceu tanto, já existe uma maioria quantificada já para aprovar a lei da anistia, e aí o que a gente viu acontecer ontem? Alguns ministros foram ao Congresso. Por quê? O ministro tem que cumprir a lei, tem que executar a lei, é isso. Sabe? Então, como que ninguém critica isso, gente? Cadê a OAB também se manifestando sobre todos os excessos? Estão destruindo mesmo o sistema de justiça, não tem outra expressão. Comprometeu a isenção. Eles literalmente estão destruindo a democracia, né? Comprometeu a imparcialidade, sabe? Se avança um DT, por exemplo, o PSD entrou no apoio para aprovar a lei da anistia. Aí avocou-se um processo contra Kassab para o Supremo. É tão evidente. Sério, isso é muito triste. Isso é muito triste. Pegando essa linha, Júlia, perfeito. Eu gosto de falar também, aproveitando essa deixa, que o juiz, ele não tem como ser neutro. Isso são coisas diferentes que as pessoas têm que compreender. Imparcialidade é diferente de neutralidade. Ninguém é neutro. Por exemplo, todo mundo tem uma opção sexual, tem um time do coração, tem um partido político predileto. Todo mundo tem uma religião. Então o juiz não tem como ser neutro. Pensa um juiz corintiano julgando um réu palmeirense. Ele não tem uma neutralidade, mas ele tem que ser imparcial. E a imparcialidade está estritamente vinculada a parecer imparcial. Por isso que a deusa Têmis não é à toa aquela estátua que nela foi desenhada com batom, perdeu mané, né? Aquela estátua, veja, é a justiça vendada com uma balança na mão. Por que uma balança na mão? Porque ela não enxerga qual parte está colocando a prova em qual lado. E aquela espada simboliza a justiça. Então, pesou para esse lado, a justiça não olha se foi a defesa ou foi a acusação que colocou a prova aqui. Pesou para cá, ela baixa a justiça. Isso tem um significado. Significa que o juiz ele não pode substituir as partes. Ele tem que parecer imparcial. Eu pergunto, o ministro Alexandre de Moraes tem como parecer imparcial? O Flávio Dino tem como parecer imparcial? A partir do momento que o juiz não tem condições de parecer imparcial, é porque ele não é imparcial. E o que a Júlia disse é exatamente isso. É absurdo você visitar, ou melhor, estar presente num Congresso Nacional, não só fazendo lobby, mas constrangendo pessoas. Eu estou de olho em vocês. Porque esse inquérito contra o Tagliaferro é literalmente isso, uma mordaça. Veja que, historicamente, o nosso sistema de justiça brasileiro, ele está amordaçando pessoas. É só aparecer um pouco que você leva uma mordaça. O próprio Nunes Marques, o próprio ministro Nunes Marques, veja, ele foi indicado pelo Bolsonaro. Havendo qualquer risco de que ele fosse contrário nos julgamentos, já há uma investigação no STF contra ele por suposta venda de sentença enquanto era desembargador. Já está na mordaça. E eles tentam fazer isso o tempo todo. Por isso que, eventualmente, divulgar esses áudios, e o tema central é esse, do Tagliaferro, pode ter sido estrategicamente ruim. Por quê? Porque agora o Tagliaferro está na mordaça. O Tagliaferro poderia, apesar dos apesares, como eu disse, não dá para se passar a mão na cabeça dele porque ele fez parte desse sistema, mas ele poderia ser um aliado de bastidor, fornecendo provas importantes a resistir esse sistema. Agora acabou. O Tagliaferro com certeza vai recuar, porque ele não quer ser preso. É mais um na mordaça.
E assim vamos de mordaça em mordaça, infelizmente, né, O Sérgio pessoal? Moro foi amordaçado, Paula. Desculpa te cortar. Sim, Sérgio Moro foi amordaçado. vários foram. Tem também o senador aqui de Santa Catarina, o Safe, tem vários amordaçados. Infelizmente, a gente sabe